E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai fazer um update aqui pelo Bitcoin, o primeiro vídeo de hoje, numa sequência, numa série de vídeos aí de 5 análises, tá? Dentre elas a PH, a Roni, a Polix e a Dog Go to the Moon. Se por algum motivo a cripto que você me solicitou nos comentários não apareceu nessa sequência hoje, ela está programada aí para a gente fazer durante a semana, tá? O que eu faço aqui é o respeito, né, às solicitações, né? Ou seja, por ordem de chegada. Conforme você vai me solicitando, eu vou anotando aqui na minha agenda, né, de forma, né, na sequência correta das solicitações. Então não fique chateado se ela não apareceu hoje. Então, porque ela vai aparecer nos próximos vídeos. O importante é que eu respeito todas as suas solicitações. Se você ainda não me conhece, você pode me chamar aqui nos comentários de DK. Então vamos só dar uma análise, fazer uma análise rápida do vídeo do update anterior, tá? Que foi no vídeo 166. O que nós especulamos, é bom a gente sempre, tá? Precisava mostrar essa imagem, precisava até comentar do vídeo anterior? Não, provavelmente muitos de vocês nem lembram, né, da análise que a gente fez no vídeo 166 do canal, tá? Mas, como vocês sabem que eu gosto de ser extremamente transparente com vocês e também a gente sempre está estudando, renovando, enfim, o nosso conhecimento para tentar entender, né, o motivo que performou, que não performou, né, conforme a gente fez a nossa especulação aqui na criptomoeda, aqui no Bitcoin. Então vamos lá. Então aqui estávamos na casa dos 76 mil, tá, aqui no Bitcoin, aqui é o vídeo 166, eu costumo marcar a posição que nós estávamos no momento da análise. Então vocês podem comprovar aqui do lado do vídeo 166, toda a numeração dos vídeos eu coloco no finalzinho, tá, dos títulos. Então olha só, como nós coletamos o maior número de informações possíveis para especular aqui, a nossa especulação era o quê? Era o preço vir buscar aqui o 77, ou seja, inclusive ele veio aqui, ó, nesses dois candles aqui, né, ele chegou a quase tocar aqui o 127, chegou aqui a esboçar uma queda no ativo, né? Porém, o Bitcoin de fato está muito forte e acabou aí estourando aqui o nível de 127% de Fibonacci. O que é interessante vocês entenderem é o seguinte: quando a gente rompe um topo histórico aqui, né, o preço ele fica à deriva, nós chamamos que ele fica à deriva, ou seja, ele fica sem resistência, não tem mais resistências para o preço, né, vir buscar. Mas existe uma ferramenta muito potente, muito forte, tá? Que é a ferramenta projeção de Fibonacci. Deixa eu botar aqui. Essa ferramenta, tá? Ela se encontra aqui na lateral, tá? Mas eu costumo aqui, a projeção, a retração e a projeção de Fibonacci, tá? Ela fica aqui, mas como meu favorito, ela fica nessas barrinhas aqui, né? Que eu costumo deixar ela aqui embaixo, tá? Para não atrapalhar aqui o gráfico. Então a gente projeta uma próxima resistência, um próximo alvo do Bitcoin. E o próximo alvo seria aqui na casa dos 127% de Fibonacci, ou seja, 77K. Chegando nessa região aqui, né, se ele sentisse, fizesse um alinhamento de fluxo, a probabilidade seria o quê? Como a gente tinha uma cunha ascendente, essas cunhas tendem a romper para baixo. E exatamente ela rompeu, mas não veio buscar, né? Ou seja, a gente tem uma liquidez aqui de fundo antes de chegar no meu ponto de interesse aqui, tá? Na casa dos 75. Então ela não chegou a pegar essa liquidez aqui. De fato, o Bitcoin muito forte, buscando até mesmo aqui a casa dos 80, 82, aqui na região do 161% de Fibonacci, tá? E olha só, por que essa probabilidade era de chegar aqui? Porque tínhamos uma cunha ascendente, essas cunhas tendem a romper para baixo. A gente tinha aqui uma divergência bearish, a gente pode ver aqui que o preço, né, esboçando um sentimento de força, só que o índice de força relativa, que é esse RSI aqui, estou preparando já um tutorial para postar aqui no canal, na aba de tutoriais, tá? Esboçando fraqueza. Então olha só, eu tenho aqui o preço, o RSI caindo e o preço subindo. Então a gente chama isso de divergência bearish. Então a probabilidade de fato era cair, né? Como ela tinha todas essas confluências acontecendo, era de fato a gente aproveitar desse movimento de queda, já fazer a captura desses fundos aqui, tá? Muito stop de compra aqui, apostando numa subida do ativo. Então o mercado tende a vir fazer a captura, clava no bloco de ordens e, né, faz esse movimento aqui que a gente já havia especulado aqui, tá, no Bitcoin. Então olha só como ele respeita, tá, os níveis. Então ele trabalhou um pouco em 127, está trabalhando aqui na região dos 121, do 161% de Fibo. Tá? Então vamos tentar entender aí, vou analisar o ST.D. Acredito, não o que eu acredito que o mercado está me mostrando, capturando a máxima do dia anterior, bem como a máxima da semana. Tá? Também continuamos com uma divergência, né? Praticamente temos aqui um topo duplo contra um preço aqui subindo aqui freneticamente. Então a gente de fato temos
uma divergência bearish e beleza. E um próximo ponto, digamos assim, de parada para o Bitcoin seria aqui na casa dos 91, onde a gente tem 2,161 de Fibo, tá? É claro que ele pode parar aqui em algumas regiões, até porque eu tenho, eu fiz já uma análise de Elliott do BLX, que é o Bitcoin desde o seu início, e a quinta onda, que é essa que está se formando, ela pode parar na casa dos 87k. Tá? Eu vou mostrar essa análise numa próxima oportunidade, senão o update aqui vai acabar se estendendo um pouco, até porque eu tenho que passar pelo SDT ainda. O SDT está num ponto bem bacana, tá? Bem bacana de parada, né, de queda. Então vamos passar, não analisei o Bitcoin ainda, tá? Só reforcei aqui que a gente viu a probabilidade de certo, a probabilidade era essa que nós havíamos especulado, a maior probabilidade, visto que eu já expliquei aqui de trabalharmos aqui nessa região dos 77, cunhas ascendentes que tendem a romper para baixo, tínhamos liquidez aqui de fundo, divergência bearish com o RSI e a divergência bearish do volume. Ou seja, a gente, nesse momento da análise aqui, a gente pode ver que os topos desses volumes eles não conseguiram renovar o topo dos volumes anteriores. Isso demonstra a fraqueza também, a fraqueza da compra, tá? Mas como eu falei no início, nem tudo são flores. Se fosse sempre fácil assim, divergência aqui, divergência em tudo quanto é canto, né? O que a gente faz é o quê? Uma junção, coletar o maior número de informações para a gente especular a maior probabilidade, mas nem sempre, né? Essa probabilidade ela acontece, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte, chegou a fazer alinhamento de fluxo aqui? Não, não fez. Então, como eu falei, é apenas um dos gatilhos que eu utilizo para quando o preço chega em determinadas regiões, ou seja, nossos pontos de interesse. Quando ele chegou aqui, se ele não fez, né, o nosso alinhamento de fluxo ou não ativou o seu gatilho de entrada, é porque, obviamente, o preço ele tenderia a subir mais. Então você tem que entender que o preço, se fosse sempre simples assim, chegou aqui, vamos shortar, não é bem assim. O preço ele tem que chegar nas nossas regiões de interesse, né, e acontecer e ter aí algumas confluências, ou seja, um pivô de baixa engolfando um pivô de alta, o alinhamento de fluxo, se tocou num ponto de interesse ou não. Então tem, né, uma série de informações que ainda você tem que analisar quando ele chega num ponto de interesse, tá? Bom, ele não se confirmou aqui a nossa correção, tá? Ele atravessou aqui o nosso 127% de fibra. Beleza, entendemos isso. Quem vive de passada é museu. Então vamos aqui para o SDT.D. Quem já me acompanha sabe, tá? Deixa eu só mostrar aqui a nossa análise, tá? O que aconteceu aqui nessa análise? Estávamos exatamente aqui, ó, neste ponto. Então a gente tem uma informação bem bacana para passar aqui com relação ao SDT.D. A grosso modo, para quem está me assistindo agora a primeira vez, tá? Só para vocês entenderem como funciona aqui o SDT.D, sempre que esse movimento de alta acontece, as criptomoedas elas caem, elas corrigem. E sempre que esse ativo aqui ele cai, as criptomoedas, as altcoins, elas sobem, tá? A grosso modo é isso, tá? Que funciona, que acontece. É só você vir aqui no tempo gráfico, por exemplo, aqui estávamos no tempo gráfico do D1, no diário, né? É só você vir aqui no D1, né? Vir aqui, ó, sentimento, olha só, não está caindo aqui. Se você vir no Bitcoin, né, no tempo gráfico diário, olha só, está subindo. Então, o SDT caindo, o Bitcoin subindo, tá? Então, como nós não temos mais resistência pela frente, o Bitcoin a gente faz o quê? A gente traça Fibonacci para especular a próxima resistência. Só que a gente tem aqui o SDT.D que ele tem suporte. Tá? Então, se o SDT, a gente já viu que quando ele cai, o Bitcoin sobe. Quando o SDT sobe, o Bitcoin, né, as criptomoedas, elas caem. A gente pode entender o seguinte, aqui, ó, olha só. Então, especulando exatamente como a gente havia já, né, mencionado no vídeo 166 do canal. Tá? Então, o que é esse 61% aqui de Fibonacci? Deixa eu só esconder aqui um pouco essa imagem aqui, tá? Essa estrutura AB aqui, ó, né, está sofrendo uma correção desse movimento de queda. E como nós rompemos 61%, a gente fez o choque, né, dessa estrutura macro aqui, tá, de alta, para uma agora tendência de queda. E eu acabei de mencionar que quando esse ativo cai, as altcoins elas sobem. E o que pode acontecer agora? O que eu especulo agora? Provavelmente as altcoins elas vão subir um pouco mais, porque vocês podem ver aqui, não mitigamos ainda, tá? O bloquinho do D1. Até coloquei um linezinho aqui, tá? Provavelmente o que vai acontecer agora? O que nós especulamos aqui no vídeo 166. Ele vai aqui fazer o rompimento desse 161, vai cravar aqui no bloco de ordens, né? E depois que ele cravar no bloco de ordens, tá? Ele vai fazer o que agora? Ele vai corrigir, agora só vou fazer o seguinte agora, vou ocultar aqui para limpar toda a nossa análise, tá? Então olha só, então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar agora aqui, ó, este fundo, tá? Ele acabou de fazer um choque. Se
você não sabe o que é um choque, é uma mudança de característica, né? Change of character, ou seja, de uma característica de alta para uma característica de queda. Então, ou seja, esse ativo caindo, né, as altcoins elas vão subir. O que pode acontecer agora? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu só botar aqui para vocês verem as ferramentas que eu utilizo. Quando eu baixo a minha cabeça, o DK deve ser louco, tá baixando a cabeça. Meu monitor é muito grande, tá? E o microfone aqui no qual eu me comunico com vocês, ele fica aqui na minha frente, bem na frente né, das ferramentas aqui. Eu sou obrigado a fazer assim para poder ver o canto da ferramenta. Ai, quem tá vendo agora, quem tá me conhecendo agora, ó, fica tranquilo que eu não sou maluco, tá? Fica tranquilo. Então a gente tem aqui, ó, um bloquinho de ordens do H4, tá? Olha só. Temos aqui a mínima da semana sendo capturada. Deixa eu só botar aqui a informação do bloco de ordens do H4, tá? Então olha só, a gente tem aqui sempre, né, liquidez antes de chegar no meu ponto de interesse. Eu tenho liquidez aqui, né? Eu tenho aqui, opa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Já vamos para o update do Bitcoin, tá? Aqui, vamos ficar com essa aqui, a principal, né? Então eu tenho aqui uma piscina de... Ó, aqui não, né? A gente tem aqui, temos aqui nesse fundo aqui, então a gente tem liquidez antes do meu ponto de interesse. Então, como nós já rompemos um fundo importante, ou seja, desta tendência de alta aqui para agora uma tendência de baixa, e olha só como a gente já teve aqui, ó, vários dias, né? A gente está no tempo gráfico diário, são praticamente uma semana. A gente pode pegar essa ferramenta aqui, ó. A gente pega aqui, ó, desse primeiro candle aqui, né? De queda, né? Daqui até aqui, são 6 dias de queda e quase uma semana, tá? Esse ativo aqui caindo, tá? Provavelmente não é porque está caindo 6 dias, tá? Porque já aqui, ó, a gente tem muito desbalanceamento aqui, ó, nesse candle aqui, tem muita ineficiência, e essas ineficiências elas tendem a ser fechadas, tá? Não é 100% que isso acontece? Não, não é 100%, mas são probabilidades. Então, como a gente tem liquidez aqui, ó, neste fundo, e temos um bloco de ordens aqui válido, qual que é a probabilidade de acontecer? Qual será a maior probabilidade? Então, olha só. Então, ele faz o quê? Ele captura tudo essas stops, digamos assim, que ficou aqui alocado aqui nessas posições aqui de liquidez, tá? Então, ele faz o quê? Ele crava no bloco de ordens, faz aqui um alinhamento de fluxo e depois ele vem buscar uma região aqui de interesse. Essa região, como a gente sabe aonde vai ser essa região de interesse? É por isso que a gente tem uma ferramenta aqui de Fibonacci e a gente tem aqui um Fibonacci de OTE, né? Que são os Fibonaccis aí do institucional, tá? Então, olha só. E essas regiões de OTE, a melhor região é sempre, como eu tracei, de cima para baixo, é sempre aqui acima de 50%. Então, de 50% para cima são regiões interessantes onde tá, o mercado pode vir buscar e depois fazer este movimento aqui, ó. Então, ele faz o quê? Ele mitiga 4 horas, fazendo um alinhamento de fluxo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar aqui a esboçar um sentimento de força. Quando ele chegar nessas regiões acima de 50, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai tocar aqui. Tanto é aqui, ó, deixa eu só... E depois ele faz o quê? Esse movimento de queda aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir essa estrutura, tá? Primeiro eu preciso que esse candle aqui, né, o candle conseguinte aqui, né, o posterior, ele mitigue esse bloco de ordens, faça um alinhamento de fluxo. Se você não sabe o que é, vai no playlist aqui do canal, no tutorial, tem um tutorial explicando sobre isso. Vai ter que reduzir o time frame para a gente pegar esse alinhamento de fluxo. E quando ele esboçar aqui um sentimento de força, ele vai estar corrigindo essa estrutura aqui de queda. E essa correção geralmente acontece em níveis de OTE. E a gente pode ver aqui, ó, que na mínima desse candle, com a máxima desse terceiro candle aqui, ó, eu tenho algo chamado de Fair Value Gap, ou seja, um desbalanceamento no preço, né? Um desequilíbrio, um desbalanceamento, enfim, do preço. E ele confluencia com algumas regiões de OTE, no qual esse Fair Value Gap confluencia praticamente exatamente no centro de 61 a 0,75. Isso não é coincidência, tá, pessoal? Isso não digo que é proposital. O mercado, como ele trabalha com robôs, nossa grande maioria, não pensa que os grandes bancos, os institucionais, né, vai ter uma pessoa única, uma única pessoa operando aqui. Se é uma série, né, ou seja, uma equipe, bem como eles utilizam robôs aí para fazer essas operações, porque não é operação de 10, 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, a gente está falando na casa de bilhões, né, ou até mesmo milhões, bilhões de dólares aí. Então, imagina você botar bilhões de dólares na mão de uma pessoa, né? Então são robôs aí, imagina, com cálculos matemáticos muito precisos, né?
E esses cálculos matemáticos, obviamente, são baseados aí em níveis de Fibonacci. Quem sabe, quem conhece, sabe que é algo assustador. Então é bem plausível que o SDT ele mitigue esse, vamos etiquetar aqui, tá? Aqui o 4,37%. Depois ele faz o que? Ele vai corrigir essa estrutura em níveis de OTE, tá? Praticamente aqui, digamos, o centro desse Fair Value Gap. Deixa eu até botar aqui para deixar bem organizadinho. Aqui, ó, um Fair Value Gap aqui do H4. Deixa eu só puxar aqui para ficar bem organizado. Tá? Vou botar aqui, ó. Aqui. E depois, como nós eliminamos essa estrutura de alta para uma estrutura de queda, ou seja, ele vai fazer aqui o famoso, depois, já vou apagar, tá? Para não ficar poluído, nosso famoso pivô de baixa. Ele vai dar continuação a essa movimentação de queda. Essa subida que vai acontecer aqui é uma correção dessa estrutura, o que é natural acontecer, né? Então você tem aqui, você pode ver que sempre corrige, queda, corrige, queda, corrige, queda, corrige, e não vai ser diferente aqui, porque tudo que desce uma hora vai subir e tudo que sobe uma hora vai cair. Então você só precisa saber aonde essa queda, aonde essa subida, ela pode, né, parar. Isso aqui são probabilidades, obviamente, né, não sou vidente, né, mas a gente entende que, né, pelos conceitos, pelo tempo de tela, o tanto que a gente já estudou aqui esses conceitos, essas correções elas tendem a acontecer nesses níveis aqui que a gente especulou. Tá? Então, ou seja, o Bitcoin ainda vai subir um pouco mais, porque este candle aqui ainda precisa. É uma regra? Não, não é uma regra, mas como ele já rompeu fundos expressivos, eu tenho liquidez antes do meu ponto de interesse, é bem plausível que ele toque aqui, captura mínima da semana, toque nessa região, faça um aumento de fluxo, venha buscar essa região para depois aí sim ele confirmar aqui essa queda, ou seja, esse rompimento desse fundo aqui, né, desse choque, e dar continuação à movimentação de queda. Essa movimentação de queda aqui acontecendo, obviamente o Bitcoin e as altcoins elas vão continuar aí a subir, tá? Então vamos agora para a análise do Bitcoin. Como a gente havia especulado ali, que o SDT ele vai cair assim, pela maior probabilidade, ele vai corrigir um pouco mais, tocando aqui nesse bloco de ordens, ou seja, se ele cair um pouco mais, o que vai acontecer com o Bitcoin? Ele vai subir um pouco mais. Só precisa entender agora aonde está esse pouco mais, digamos assim, vai subir. Como eu já tracei aqui, ó, no 1.6, tá? No vídeo 166 do canal, 161 de Fibonacci aqui, ó. 161, ele já furou, né? Furou aqui nosso 127 que a gente havia especulado, furou aqui o 161. Agora, digamos que o preço continua a deriva. O próximo ponto será aqui 90 mil. Será que ele vai chegar em 90 mil? Né? A gente vai fazer o quê? Vamos reduzir o time frame, já que eu tracei aqui, ó, desse topo. Eu tenho um fundo válido, um topo válido, um fundo válido, tracei Fibonacci, ele já me deu esses níveis relevantes. Só que, como eu não tenho nível intermediário aqui, eu faço o quê? Eu reduzo o time frame agora para 4 horas, tá? E encontro aqui um fundo válido. Eu posso até pegar aqui, ó, deixa eu diminuir o time frame, tá? Vou até diminuir para. Não sei o que me deu aqui, fiquei rouco agora, do nada. Venho por 4 horas, eu tenho aqui este fundo, tenho este fundo, este topo, este fundo. Aí a gente vai especular agora uma próxima resistência para o Bitcoin, tá? Então olha só. Então a gente tem aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui projeção. Então eu tenho aqui este fundo, este topo e este fundo. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 83.895. Então aqui seria uma próxima resistência. E olha só que interessante. Vocês verem aqui, ó, a distância, tá, deste candle até aqui. Tá? Vamos botar aqui, ó, pegar aqui, ó, eu tenho 2%, digamos assim. Agora vamos vir aqui para o USDT. E deixa eu vir aqui para o H4. Tá? A gente tem praticamente aqui os mesmos 2% praticamente. Então, se a gente levar em consideração que a gente tem praticamente aqui 2%, é claro que eu posso pegar aqui, pessoal, ó, e vir até os 50% deste bloco de ordens aqui, que é geralmente o que o preço... Deixa eu arrumar aqui esse fundinho aqui, centrinho aqui. O preço ele vem e mitiga 50% de bloco de ordens. Sabendo que eu tenho 2,5% de queda e sabendo que Fibonacci, que eu tracei deste fundo, deste topo e este fundo, tá? Ele me deu aqui praticamente 2%, 2,1%. Tá? Então é bem plausível que o Bitcoin venha, corrija aqui, tá? Em 83.800, ele sinta essa região aqui dos 83%, tá? Do 83%, não, 83K, ele mitiga aqui o 83K, e aqui nós temos aqui essa liquidez interna, e a gente tem um bloquinho de ordens aqui na casa dos 76 mil aqui. Tá? Então primeiro a gente vem aqui e traz aqui um bloquinho de ordens do
H4, tá? Aqui do H4. Então a gente especula, tá? Lembrando que são probabilidades, tá? Ele faz aqui o toque, né? Do 161% de Fibonacci. Reduzimos o time frame, alinhamentozinho de fluxo, tá? Para uma queda aqui no Bitcoin. E a gente continua, tá, com a divergência de volume, ou seja, os volumes não conseguem romper os volumes anteriores. Divergência com RSI aqui, tá? Divergência com RSI. Então a gente, essa probabilidade, ela é forte, ela existe, tá? Então a gente só precisa entender os próximos níveis. Como o SDT está muito próximo aqui de mitigar esse bloco do H4, como eu já mostrei aqui possivelmente pode ser um ponto de parada muito forte, visto que o SDT está caindo já praticamente uma semana, essa estrutura que necessariamente ela precisa ser corrigida. Então é plausível que quando o SDT tocar nessa região, provavelmente ele tocando aqui nessa região do bloco de ordens, o Bitcoin vai tocar aqui na casa dos 83. Então a gente vai ficar monitorando o SDT, alinhamento de fluxo para uma movimentação de alta. O Bitcoin vai fazer um alinhamento de fluxo para uma movimentação de queda, buscando aqui possivelmente a casa dos 76k. Por quê? Porque se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui um Fibonacci, tá? A gente pegar dessa estrutura aqui até 161%, por exemplo, olha só, até inclusive, a gente precisa entender aqui, ó. Deixa eu só pegar, tem liquidez interna aqui, tem um bloquinho aqui embaixo, aqui, que fica abaixo de 50%. Mas o Bitcoin tá muito, mas muito forte mesmo, tá? Deixa eu só pegar aqui. É claro que essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui, ó, ela não aconteceu ainda, tá? Ela não aconteceu. Eu preciso entender que essa estrutura ela precisa acontecer para puxar o Fibonacci de forma correta. Ou seja, eu mencionei que o ideal é o preço buscar, nesse caso, como está sendo de baixo para cima, abaixo de 50. Eu preciso entender que, né, o preço ele precisa fechar aqui em cima, tá? E para ver aonde exatamente esse preço, né, esse Fibonacci, ele vai aqui se apoiar. O preço pode fechar acima de 50? Pode fechar, não vejo problema algum, até porque quando a gente traça Fibonacci, deixa eu traçar outra Fibonacci aqui agora, tá? Pega o Fibonacci, vou traçar mais pro ladinho aqui, tá? Para não ficar embaralhado. Vou pegar essa outra aqui, ó. Eu tenho o quê? 23 e 38% de Fibo. Então, a hora que essa estrutura chegar aqui, ó, no final, por exemplo, eu vou puxar do fundo ao topo. E olha só, é como se eu tivesse uma bandeira de alta. Tudo acima de 38 é muito forte. 38 está acima desse bloco de ordens, né, que praticamente confluencia com esse bloco de ordens. Então, o preço pode muito bem fazer este movimento aqui, visto que o Bitcoin está muito forte, ou seja, ele mitiga aqui, faz um flush, só fura aqui o 38, busca esse bloco de ordens e dá continuação à movimentação de alta. Então a gente tem que ter coerência na hora de analisar, né, essas possibilidades de preço mitigar aqui, né, um nível de OTE. Às vezes a queda é muito considerável para às vezes buscar um nível de OTE, como o Bitcoin está muito alto e não está muito forte, porque rompeu aqui o topo histórico na casa de 73, né? Então a euforia das pessoas faz o quê? Faz com que, às vezes, o comportamento no mercado ele não se concretiza nos níveis que deveria buscar, tá? Digamos assim, numa análise normal, se o mercado estivesse, digamos assim, no seu estado normal, sem rompimento de ATH, sem assim, o início de uma bull run, enfim, então são fases diferentes, então a gente precisa ter esse entendimento, tá? Porque estamos numa fase diferente, rompimento de topo histórico, então é plausível que ele às vezes não venha buscar esses níveis de OTE, então por isso que a gente tem outros níveis, tá, de Fibonacci, por isso que é bom você ter entendimento dessas ferramentas. Acabei me estendendo muito, mais de 20 minutos aí de update, é muita coisa, tá? Mas como a gente está num momento especial do Bitcoin, digamos assim, com o rompimento de topo histórico, a gente precisa estender um pouquinho mais para especular aí com mais cautela, digamos assim, tá? O movimento do ativo. Deixa eu retirar esse retângulo ali. Então, especulo esse movimento aqui para o Bitcoin, tá? Então, vamos ficar atento aí, esses níveis, tá? A gente especulou, 83, 801 seria um próximo ponto de parada aqui para o Bitica, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo será da PHA, depois da Rony, acho que é isso, Pollex e Dog Go to the Moon, tá? Uma sequência de 5 vídeos. Espero que vocês tenham gostado, comente aqui o que vocês acharam. Se você curtiu, se inscreve, ajuda bastante, comenta, né? Pelo menos faça alguma coisa aqui, nem que for para dar um dislikeão, ali, mas faz alguma coisa, porque a plataforma entende que esse vídeo tem alguma relevância e acaba compartilhando esse conhecimento aí para mais pessoas, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.